Bom, continuando essa série aí de engenharia de prompt, a gente vai ver um dos métodos mais interessantes, né, que traz uma eficiência maior, que é o cadeia de pensamento, ou Chain of Thought, em inglês. Né, ele é muito conhecido, né, ele é muito utilizado. Vou passar um paper, vou passar alguns sites aqui, vou deixar na descrição depois, né, para que vocês estudem. Então, qual que é o grande ponto aí da cadeia de pensamento? Vamos ver aqui. Ele é um raciocínio passo a passo, né? Em vez de você fornecer um prompt direto, o modelo é orientado a detalhar um processo, né, que você vai elucidar por etapas, né, como resolver, né, aquela questão ali, né, que você está procurando trazer ali com aquele prompt. Ele apresenta exemplos, né, o Few Shot, não sei se vocês lembram, em uma das aulas anteriores, ele fornece exemplos, né, que demonstram um raciocínio passo a passo. Então, ele aprende, né, a aplicar esses padrões em novas tarefas, aprimorando a capacidade de resolver problemas complexos, que é o Learning Prompt, que ele vai aprendendo, né? Ele tem uma melhoria no desempenho, né, inclusive confirmado em papers, né, em alguns trabalhos aí. Ele é muito eficaz em tarefas que exigem múltiplas etapas, como raciocínio, né? Por exemplo, quando tem problema matemático, de lógica, compreensão de linguagem natural. Trouxe aqui alguns exemplos. Esse aqui é bem famoso, esse da maçã. Inclusive, ele tem nos principais papers, né, do assunto. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar, que é mais ou menos parecido com esse aqui. Isso aqui é até um trabalho, né, um paper do Google, no site oficial, um trabalho aí oficial, né, que eles fizeram. Então, por exemplo, aqui fala que Roger tem 5 bolas de tênis, ele compra mais duas latas, né, de bolas, e cada lata tem 3 bolas. Então, quantas bolas, né, ele vai ter agora? A resposta é 11. Aqui, answer is 11. Só que qual que é a diferença do cadeia de pensamento? Isso aqui é um modelo de prompt normal, né? Nada diferente. Só que aqui a gente tem um intermediário, que é como se fosse uma etapa intermediária de raciocínio. Essa que é a grande diferença aí do cadeia de pensamento. Então ele fala aqui, né, que Roger começou com 5 bolas, né? Ele tem duas latas com 3 bolas, dá 6 bolas. Então 5 mais 6, 11. Resposta é 11. Então você tem uma precisão muito maior nesse tipo aí de resposta. No caso aqui, ó, se João tem 5 maçãs, Maria tem 3 vezes mais maçãs que João, quantas maçãs Maria tem? Respostas, né, com a cadeia de pensamento. João tem 5 maçãs. Maria tem 3 vezes mais maçãs que João. Portanto, Maria tem 5 vezes 3, 15. Resposta final: Maria tem 15 maçãs. Mais um, mais uma, mais um exemplo aqui. Se uma pessoa é alérgica a cães e seu amigo o convida para uma casa com um cão, o que ela deve fazer? Resposta com cadeia de pensamento. A pessoa é alérgica a cães, a casa do amigo tem um cão. Estar perto de cães pode desencadear alergias. Para evitar uma reação alérgica, a pessoa deve recusar o convite ou sugerir um encontro em outro local. Resposta final: a pessoa deve sugerir um encontro em outro local para evitar uma reação alérgica. Vocês viram que teve um passo a passo aí, né? Etapas aí no meio do processo. Mais um exemplo. Resolva a seguinte equação: 150 dividido por 6 é igual a 60x. Explique seu raciocínio. Resposta com cadeia de pensamento. Primeiro resolva a divisão 150 por 5, que resulta em 30. Assim temos 30.
é igual a 60x. Para encontrar o valor de x, divido ambos os lados por 60. O resultado é x, 30 dividido por 60, 0,5. Então ele vai por etapas, né? Faz uma série de raciocínios ali intermediários, não dá uma resposta imediatamente. É uma estratégia que orienta modelos, né, para expor um fluxo de raciocínio lógico. Em vez de oferecer uma resposta direta, o modelo é instruído a descrever os passos seguidos até a conclusão. Quais os benefícios disso? Torna o raciocínio mais transparente e compreensível, melhora a precisão de respostas em problemas complexos e ajuda a identificar erros em tarefas que envolvem múltiplas etapas. Mais um ponto aqui importante: como implementar cadeia de pensamento em prompt. Esse aqui eu já tinha falado, né? Ele é muito bom para problemas matemáticos, equações, divisões, multiplicações complexas, questões de lógica, deduções, raciocínios, compreensão de texto e cenários de tomada de decisão. Então, geralmente são esses casos aí. Eu vou passar esses links aqui de estudo. Eu vou trazer alguns pontos aqui interessantes, que são o seguinte. O Chain of Thought é uma técnica que melhora o desempenho de modelos de linguagem, né, onde ele gera uma explicação passo a passo ou um processo de raciocínio antes de chegar a uma resposta final. Ele decompõe, né, o processo de raciocínio para que se concentre a atenção em uma parte do problema de cada vez. Então, ele não vai de uma vez resolver aquele problema. Aqui é aquele exemplo, né? Esse exemplo, inclusive, está no paper oficial aqui. Esse estudo aqui foi feito, se não me engano, pelo Google. A gente tem aquele mesmo prompt, né? Aqui. E o interessante, né, nesse paper aqui, que eu estava percebendo, é o seguinte. Deixa eu só mostrar aqui. Esses aqui são alguns exemplos, né, dos outputs. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é a performance, né, dos modelos, né, de engenharia de prompt. No caso aqui, o cadeia de pensamento, que é esse azulzinho aqui. Olha a diferença da performance dele, como ele é bem superior às demais. Esse paper aqui, né, tem alguns dados bem interessantes. Vou deixar o link aqui também, né, caso você queira se aprofundar mais. Vou deixar o link aqui também desse esse guia, né, de engenharia de prompt. Ele é bem legal, sim, tem uns dados e uns estudos bem interessantes. Voltando aqui, ao modelo de cadeia de pensamento, ela é instruída é, a mostrar o processo de raciocínio para chegar à resposta final. Então, por exemplo, você tem instruções explícitas para decompor o problema no próprio prompt do usuário. Então, por exemplo, primeiro precisamos considerar e depois, né, ele detalha e chega à conclusão ali, chega ao final. Aqui, por exemplo, né, pegando esse input aqui, preparar café cold brew, um processo sencillo, refrescante, ele está em espanhol. E aqui, digamos que você está interessado em traduzir todas as palavras relacionadas a café para o inglês. Só que você vai ter que traduzir antes, né? Se eu fizer um prompt direto, posso ter erro aqui no caso. Por quê? Porque eu preciso algumas etapas antes. Eu preciso primeiro traduzir do espanhol para o inglês e depois identificar as palavras relacionadas ao café, senão ele pode embaralhar o resultado aí. Então, por isso que tem que ter múltiplas etapas. Geralmente, a inclusão da cadeia de raciocínio leva a uma resposta correta. Aqui. Tem até alguns links bem legais aqui. É o seguinte. No primeiro exemplo, os autores pedem que o modelo resolva o problema de aritmética.
direto, igual aquele modelo lá que a gente viu, né, das bolas de tênis. Em seguida, ao acrescentar, vamos pensar passo a passo, aqui, eu acrescentei aqui, né, no modelo, pensar passo a passo a pergunta original. O modelo raciocina a resposta, né, de uma forma assim, bem mais inteligente. Quando você usa o zero shot, ou few shot, na verdade, você dá exemplos, né, para ele seguir ali no passo a passo, é uma forma, né, de fazer, você está fazendo uma cadeia de pensamento. Aqui, por exemplo, o aprendizado de poucas tentativas funciona da mesma forma que uma tentativa. É, solução de poucos pares, essa abordagem particular para conhecimento mais específico. Às vezes, o prompt de poucos disparos é vista como um processo de ajuste fino do modelo de uma coleção de dados novos. É aquela questão de dar alguns exemplos, né? No caso, os disparos aqui. Há várias maneiras de incluir cadeia de pensamento em nossos prompts. Modelos estruturados, né? Usar modelos que descrevam explicitamente as etapas que o modelo deve seguir, como vimos no exemplo do café ali, que era traduzir primeiro, depois relacionar as palavras a café. Prompts interativos, isso é bem legal. Você fazer um diálogo, né, com um prompt, passando um feedback em cada etapa para ele ir aprimorando. Loops de feedback, né, que é incorporar mecanismos de feedback em que as etapas intermediárias de modelo sejam avaliadas e refinadas. Isso também é conhecido como prompting de vários estágios. É bem interessante isso aí. Benefícios, né, da cadeia de pensamento, né, como o modelo de engenharia de prompt, uma precisão aprimorada, que ele tem que passar por tarefas, né, por etapas anteriores de raciocínio, onde ele pode ter uma precisão bem maior ali no resultado, onde ele pode corrigir erros, detectar, levando a respostas finais com mais precisão. O processo de raciocínio passo a passo é transparente, permitindo que os usuários entendam como o modelo chegou à sua conclusão. As limitações e considerações. É importante que na cadeia de pensamento é, é importante considerar que o COT, né, é uma técnica independente do modelo, portanto, a eficácia da solicitação depende muito dos recursos do modelo de linguagem. Atualização e manutenção de prompts para diferentes tipos de tarefas domínios pode consumir muito tempo e exigir refinamento constante, né? Porque ele é mais robusto, né? Então ele pode tomar um tempo maior. E o que mais aqui? Embora a solicitação de códigos aumente a interpretabilidade, fornecer explicações passo a passo, ele também pode levar a resultados mais longos e detalhados, que é aquela questão do tempo também consumido aí. É, esse modelo, né, de engenharia de prompt, ele pode ter um grande impacto aí nos resultados, vale a pena testar. Vou deixar os links aqui tanto do paper, esse aqui também, que eu achei bem legal, e esse guia de engenharia de prompt, né, onde ele vai detalhar. Tem até outros modelos aqui, o Zero Shot, né, que a gente falou na última aula, Automate, esse aqui é a cadeia de pensamento também, tem uma variação dele. Mas aqui do lado são vários modelos de engenharia de prompt que você já pode dar uma estudada aí. A gente vai continuar falando aqui, né, de outros modelos. Mas então era isso, né, o que eu queria passar para vocês. Mais uma técnica aí de engenharia de prompt. Espero que te ajude a entender melhor, né, quando você for fazer um prompt ali. Eu gosto muito desse modelo aí de cadeia de pensamento. Então, mais uma aula aí de engenharia de prompt. Espero que te ajude para você ficar fera aí no assunto. Vou deixar todos os links aqui do mapa mental, né, dos links de estudo, na descrição aqui dessa aula. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.